Gente, vamos falar de alimentação? Os nossos ancestrais, lá na época das cavernas, isso faz tempo, né? Na era paleolítica, se alimentavam aí bem diferente da gente. Eles eram caçadores, comiam muita carne, não tinham acesso a produtos industrializados ou carboidratos. E é nisso que se baseia a dieta low carb restritiva paleolítica. Comer como os nossos parentes lá de antigamente. E a nutróloga Laira Metzer está aqui comigo hoje para explicar para a gente que alimentos são esses e que benefícios a gente tem. Doutora Laira, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Gisele. Fez um esforcinho para colocar na agenda, né, doutora? Sim, obrigada. sim. Doutora, essa dieta paleo low carb, longo nome, mas é tão complicada quanto o nome? Então, na verdade, a dieta paleo low carb é bem importante explicar cada uma, porque existe só a low carb, que é uma dieta que restringe totalmente você de carboidratos, também varia muito do tipo de dieta, porque daí vem as derivações, né? Mas a de carboidrato mesmo, a low carb, te restringe de carboidratos. Inclusive, inclui feijão, lentilha, até algumas frutas, e também a maioria das frutas, na verdade, e até alguns vegetais que eles consideram que tem carboidrato. Certo. Então você fica limitado muito a proteínas, né? A low carb permite leite e derivados, ao contrário da paleo, que a paleo somente paleo, ela não te permite derivados de leite. Como você falou, antigamente nós éramos caçadores, né? Então caçávamos ou pescávamos, não havia plantação. Então também te restringe de arroz, feijão, lentilha, mas também te restringe de derivados do leite, ao contrário da carb, que não te restringe. E também a paleo te permite comer frutas, ao contrário da carb. Mas aí eles fizeram também uma associação das duas, né? Então eles fizeram uma associação que também restringe mais algumas coisas. Então essas dietas, na verdade, começaram a apresentar várias derivações, né? Tem a paleo original, assim como tem a do jejum intermitente, daí já tem algumas derivações. Aí vai variando, né? Tem várias derivações, mas a principal são essas duas. Tem a carb e a paleo, né? Nessa paleo low carb, se eu for colocar no prato, assim, o que eu posso colocar no meu prato nessa dieta? A paleo permite você comer frutas, verduras, legumes, né? Castanhas. O que você conseguia colher antigamente. Carne à vontade. Carne. Tá? Carne à vontade. Porque peixe também, isso inclui frango, porque era o que você conseguia caçar e buscar. Só que como você não tinha plantação, não tinha vaca, não tinha fazenda, então leite, essas coisas já, derivados, nada, te restringe a isso. Então acaba retirando bastante coisa. E também sucos. A paleo não te permite nenhum tipo de suco, é só água. Só fruta in natura ou água. Exatamente. Aí, que benefícios essa dieta pode trazer? Primeiro, né, antes dos benefícios, para quem é indicado esse tipo de dieta? É bem importante essa pergunta, Gisele, porque as pessoas às vezes começam a ver algumas dietas e começam a fazer. Sim. Primeiro você tem que ver o que está acontecendo com o teu corpo e o metabolismo. Eu sempre falo para meus pacientes, primeiro você tem que conter a goteira, não é enxurrada. Se você está comendo, a mais é porque algum problema você está tendo. Então, primeiro você tem que conter a goteira. No caso, muitos pacientes são ansiosos, pacientes têm problemas hormonais. Se você tem problema no teu hormônio da tireoide, no T3 ou na tua adrenal, consequentemente o teu metabolismo vai ficar mais lento e você vai engordar mesmo comendo pouco. Então, é muito importante primeiro ver a causa do teu sobrepeso e como que o teu organismo está funcionando. A partir disso, aí existem as dietas e cada uma se encaixa para uma pessoa. A paleo, por exemplo, se encaixa para quem? Para pessoas principalmente que são alérgicas a proteínas do leite, ao leite. Ela também se encaixa para pessoas que realmente estão comendo a mais, principalmente industrializados. Então ela ajuda. Só que sempre tem que ter aquele cuidado. Eu, na minha opinião, eu gosto de fazer uma mistura, nenhuma nem outra. Eu gosto de usar uma dieta que seja cetogênica, que a gente chama, que te restrinja como as duas a excesso de açúcar e você consiga queimar a tua gordura corporal, mas ao mesmo tempo que você consiga manter. Porque geralmente essas dietas as pessoas não conseguem se manter fiéis a elas. Porque é muito difícil, né? E aí a vontade vem acima de tudo e a gente acaba enfiando, é nesse momento que a gente enfia o pé na jaca, né? Aí para quem aderiu à dieta paleo low carb, que benefícios ela vai ter? Seja a curto ou longo prazo, seja de repente, não, eu vou fazer essa dieta por 1, 2, 3 meses porque eu tenho um objetivo. Então, que benefícios a pessoa pode ter aderindo a ela? Primeiro, que a maioria das pessoas buscam emagrecimento. Segundo, uma alimentação mais saudável, porque evita industrializados, processados, que é muito bacana. Tem muita coisa nessas dietas que são bacanas, principalmente evitar o excesso de açúcares, de carboidratos
que as pessoas hoje consomem em excesso e, consequentemente, causa diabetes, as doenças, e também, principalmente, a saúde, que a gente prioriza, né? Só que elas também têm os poréns delas, né? Então, por isso que eu digo, sempre tem que analisar bem. Por exemplo, excesso de proteína. Se você já tem problema para desenvolver cálculo renal, problema renal, se você usa uma coisa dessas, vai piorar muito. Porque o cálculo se alimenta, você causa o cálculo do quê? Principalmente falta de líquido também, excesso de sais, mas excesso de proteínas também. Ah, olha aí, daí tem que pesar, então, né? Colocar na balança. Exatamente. A palha é bacana porque ela não te permite defumados. Já a low carb, só low carb, as pessoas usam defumados, que também não é bacana. Então, na minha opinião, a restrição delas, o problema é esse. Elas te restringem de uma forma que quando você sair delas, você vai voltar a comer de tudo. Você não aprendeu a comer direito. Então, a paleo, na minha opinião, entre a low carb e a paleo, eu gosto mais da paleo. Mas mesmo assim tem alguns poréns que você tem que saber lidar com eles. Sempre bem medido, né? Doutora, sempre equilíbrio. Obrigada por estar aqui com a gente, então. Até uma próxima entrevista aqui com muito mais Gisele. informação. Sim, com certeza. Valeu.